E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Sequinel, professor de Geografia e História, e a videoaula de hoje é sobre o continente africano. Lembrando que o continente africano ele conta com uma extensão territorial de 30 milhões de quilômetros quadrados. Aliás, mais que isso, né? E isso coloca como o terceiro maior continente em extensão territorial, atrás de América e atrás do continente asiático também. A sua população ela é enorme, fica apenas atrás do continente asiático, que tem ali as duas potências populacionais, né, a Índia e a China. Mas voltando à África, nós temos quase aí 1,3 bilhões de habitantes. É gente pra caramba. Os três países mais populosos são Nigéria, Etiópia e Egito. Lembrando que a Nigéria ela vai logo, aí no prazo de uns 20, 30 anos, entrar nesse seleto grupo dos 5 países mais populosos do planeta. Ela já conta com um equivalente a 190 milhões de habitantes. É um país, então, muito populoso e também bastante povoado. O continente africano ele conta com algumas especificidades que são interessantes para serem analisadas. Mas antes, nós vamos regionalizar o continente. O continente é regionalizado em 5 grandes blocos regionais, 5, que são Norte da África, África Meridional, África Ocidental, África Oriental e África Central. O continente africano ele possui 54 países e quase 3.000 línguas. Então, aqueles grupos tribais possuem línguas, não chegam a ser idiomas oficializados, mas então a cultura do continente africano, que é tido como um berço da civilização, é bastante vasta. Já dá para reparar pela inúmera quantidade de línguas. A gente atribui 3.000 são as conhecidas. Outros detalhes interessantes sobre o aspecto físico. Em falando de aspecto físico, nós temos ali o maior deserto do planeta, que é o deserto do Saara, que conta com basicamente aí 10 milhões de quilômetros quadrados. Assume aí uma regionalização que está posta acima da África subsaariana, próximo do norte da África. Então assume ali o território de várias nações. Outro detalhe importante é que o continente africano conta com o seu ponto culminante no norte da Tanzânia, que seria o Monte Kilimanjaro. O Kilimanjaro conta aí com 5,9 mil metros de altitude, quase 6 mil metros. Então é um ponto bem elevado. Além do deserto do Saara, é interessante colocar que nós temos também o deserto da Namíbia. E falando sobre os tipos de clima, que é algo interessante principalmente para quem vai se preparar para uma prova, nós temos o clima tropical, o clima desértico, até pelas áreas áridas, e também o clima equatorial. Outro dado interessante é que o continente africano ele é recortado por várias linhas paralelas, como a linha do Equador, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e também passa por ali o meridiano de Greenwich. Outro detalhe interessante comentar sobre o continente africano é que o continente africano, na verdade, ele possui uma divisão populacional entre o que nós denominamos África Branca ou Árabe, que são as populações que se localizam no norte do continente, assim como é o Egito, a Líbia, a Tunísia. Então são países onde a população branca ou árabe domina, e a África Negra, que seria a África abaixo do deserto do Saara, a África subsaariana. Para colocarmos na ponta do lápis, dos 30 países mais pobres do planeta, 20, 21, até 22 sempre acabam aparecendo na lista entre os mais pobres, pertencendo ao continente africano. Ou seja, melhor explicando, dentre os 30 países mais pobres do planeta, pelo menos 20 são do continente africano. Entre os mais pobres, nós podemos citar Guiné-Bissau, República Democrática do Congo, Níger, são países cujo desenvolvimento humano, o IDH, ele normalmente não ultrapassa 0,400. É um indicador muito baixo. Só para nós termos uma ideia, o continente africano, a parte subsaariana, ela chegaria a ser 2 ou 3 vezes mais pobres que os países mais pobres da América Latina. Rivalizam nesse ranking de pobreza com o continente africano, a parte subsaariana, os países do continente asiático, que são aqueles países cujas lideranças não permitem desenvolvimento, como Myanmar e Laos, por exemplo. Mas para termos uma ideia, o continente africano ele sofreu com um processo de colonização predatória do continente
europeu, principalmente por duas grandes potências da época, que foram a Inglaterra e a França. Então é comum nós analisarmos o continente africano como um continente que foi intensamente explorado por essas duas potências, além de outras potências maiores, que formaram colônias e também extraíam, além de riquezas naturais, os recursos minerais, também escravos. Aí nós podemos citar Portugal. Algumas curiosidades sobre o continente africano é que lá nós temos países que falam o idioma inglês, como é o caso da África do Sul, países que falam o idioma francês, como é o caso do Senegal, e também nós temos vários países que vão falar a língua portuguesa, como Moçambique e Angola. Bom, essa videoaula ela fez uma breve reflexão e situou alguns pontos chaves do continente africano. Lembrando que outro destaque é que o continente africano é tido como o berço da civilização. E não podemos esquecer que o continente africano também é banhado pelo Oceano Atlântico e também pelo Oceano Índico, além de ter uma fronteira ali com o Mar Mediterrâneo, importante rota de comércio mundial. A gente não vai colocar aí na jogada o Oceano Glacial Antártico, porque diretamente ele acaba não influenciando a vida da população do continente africano. Pois bem, gente, para finalizar, gostaria de dizer que algumas nações do continente africano têm se desenvolvido rapidamente. Nós não podemos esquecer também que lá nós tivemos a Primavera Árabe acontecendo e alguns dos países que tinham líderes como Muammar Gaddafi que estavam lá há praticamente 30 anos. Algumas das nações mais desenvolvidas do continente são a África do Sul e também a gente pode citar o Egito. A África do Sul, na África subsaariana, lá na África meridional, e o Egito, é claro, um país transcontinental, tem aquele pedacinho na Ásia, mas localizado no norte da África, também tem um índice de desenvolvimento humano razoável, pelo menos. Pois bem, gente, curta e compartilhe esse conteúdo, espero que tenha ajudado, e até a próxima videoaula. Valeu, abraço!